Voltei, estou aqui com o Anarquismo Empreendedor novamente. E agora sim, hoje nós vamos falar de um tema extremamente polêmico e um tema que está em moda nas redes sociais. Todo mundo quer pergunta e todo mundo quer saber: você tem propósito? Eu acho que a maioria não tem, a grande maioria das pessoas não tem. E vou explicar isso aqui, por que a grande maioria não tem. Então vamos lá. Propósito é uma coisa que, primeiro, nós temos o propósito individual e o propósito coletivo. São dois tipos de propósitos diferentes, tá? E para falar de propósito, antes nós temos que falar de três coisas diferentes a respeito das pessoas. Primeiro, a idade das pessoas. Que idade que elas têm? Pessoas muito jovens, com certeza, ainda não estão olhando para o propósito da sua vida, não estão preocupadas com o propósito da sua vida. A segunda coisa é a questão cultural. Qual é o nível cultural? Qual é, o nível de informação que as pessoas têm? E o terceiro ponto é a questão econômica. Como as pessoas estão e como elas vivem, diante da sociedade. E aí eu quero chamar o Abraham. Não é o patriarca lá da Bíblia, não. É o Abraham Maslow, tá? Eu quero chamar o Abraham aqui para a gente falar da pirâmide de Maslow, tá? Onde essa pirâmide está dividida em 5 níveis e 5 características de personalidade de pessoas. Nós temos primeiro, na base da pirâmide, as pessoas que estão vivendo ou sobrevivendo. Elas só se preocupam com as condições básicas, ou seja, comida, água, segurança um pouco, E aí, residência, onde morar, onde viver e tal. Na segunda base, aí sim, as pessoas se preocupam em segurança, em construir patamares que lhes dão segurança psicológica. Não estou falando daquela segurança de policial, esse tipo de coisa. Estou falando de segurança na construção do seu interior. Então elas interiorizam buscando se sentirem seguras, poderem exercer suas atividades de maneira objetiva, de maneira rápida. No terceiro degrau, nós temos as questões das pessoas voltadas para o social, aquelas pessoas que estão preocupadas com a sociedade, sobre como os outros pensam, como os outros a veem, o que elas estão fazendo em prol da sociedade. No penúltimo, tem a questão da autoestima. Essas pessoas estão preocupadas com o quê? Com a sua autoestima, querem então se cuidar, aquele tipo que vai na academia, que faz check-up todo ano, que está sempre olhando aí para o seu corpo, para a sua estética, para a sua cultura, para o nível de informação, tá certo? E aí vem o cara da autorrealização, O que é esse último estágio? É o cara que já construiu todas as outras bases da pirâmide, está lá no topo. Então ele já tem dinheiro, ele já tem segurança, ele tem a autoestima bem definida, ele não se preocupa mais com as questões básicas de sobrevivência, mas ele precisa sim se sentir útil, se sentir uma pessoa querida, uma pessoa importante para toda a comunidade, para toda a sociedade, e aí ele começa a fazer e a realizar seus sonhos, ele quer trabalhar em cima dos seus sonhos. A questão toda, por que eu trago esse tema agora para o debate? Para aí, o que tem a ver propósito com essa pirâmide aí? Como eu falei, as 3 questões anteriores, idade, cultura e condição social, logicamente que o cara que está preocupado em comer, em viver, em se manter vivo, ele está preocupado com sobrevivência. O propósito da vida dele é sobrevivência. Ele não tem propósito, por exemplo, coletivo, ele não está olhando para os outros, ele está olhando para si mesmo e está olhando como sobreviver. A mesma coisa acontece no segundo nível, o cara que está preocupado com a segurança. Só vai começar a se preocupar em propósito e pensar em propósito, em pensar em legado, o cara que chega no terceiro nível. Nesse nível social, no nível da autoestima, da autorrealização. Então ele começa a se preocupar aí sim com toda essa questão de propósito. Falar de propósito para o cara que está passando fome, não tem sentido. Muito menos ainda, é cobrar que essa pessoa tenha propósito. E hoje na internet a gente vê um monte de gente falando: não, você tem que ter um propósito na sua vida, você tem que ser importante.
Cara, isso atinge somente a 5, 10% da população. 90% da população que vive aí em condição de miséria, de pobreza, não está olhando para essa coisa. E você tem que entender que cada um tem o seu espaço, tem o seu momento, tem a sua condição. Não adianta você entrar nessa loucura, nesse modismo da internet, achando que todo mundo tem que ter propósito, que todo mundo tem que fazer as coisas dentro da tua régua, dentro do teu quadrado, dentro do teu parâmetro, tá certo? Antes de nós entrarmos aí no assunto propósito em si, tá? Eu gostaria de falar sobre os 2 pedaços de terra mais caros do mundo. Os 2 que assim são importantes, mais caros no sentido de valor, não no sentido de preço. Tá? O primeiro espaço de terra mais caro do mundo é aquele que você está próximo das pessoas e das coisas que você ama. Então, quando você está próximo das pessoas e das coisas que você ama, nada é mais importante do que isso, né? Então, você cuida daquilo, você zela por aquilo, e aquilo faz com que você se sinta acolhido, se sinta forte, te dá segurança, te dá poder para transformar as coisas. O outro espaço mais caro do mundo, eu já falei num vídeo anterior, bem antigo meu, é o terreno do cemitério. Porque lá está cheio de pessoas que têm conhecimento, têm riqueza, tinham, né? Conhecimento, riqueza, e nunca compartilharam. E hoje são meros restos mortais e estão lá vazios. Então, o grande sentido da vida é você compartilhar, é você estar sempre presente neste ponto. Esse negócio de ser o cara mais rico do cemitério, pouco importa, não interessa para ninguém isso, e não vai interessar para você nem para as pessoas que você ama, porque no momento que você for embora, no momento que você partir deste plano, no momento que você virar pó novamente, nada do que você tem, nada do que você foi terá importância. A importância, sim, estará na conquista que você fez, no trabalho que você fez, no sentido de buscar conhecimento, de buscar um propósito e de levar esse propósito não para você, mas também para os outros. Por isso que o propósito ele tem 2 nuances, o individual e o coletivo, tá certo? Bom, e nesse processo aí de propósito individual, a gente vai abrir agora o tema, né, e vai falar sobre isso, e eu gosto muito de usar o sentido das abelhas, tá? Então, o exemplo delas é muito importante, porque as abelhas elas têm uma característica muito grande, elas trabalham e vivem em grandes grupos, grandes colmeias, assim como se fôssemos nós numa grande cidade. Só que cada abelha tem a sua função. Dentro desta colmeia, nós temos o quê? As operárias, os guardas, a abelha rainha. Nós temos uma estrutura hierárquica que faz com que haja um trabalho e uma união e uma defesa daquele ambiente. Então a abelha ela é um exemplo de propósito individual quando ela vai na flor, trabalha, poliniza, né, leva ali a fertilização das flores, e aí nesse processo ela também capta o néctar, capta o açúcar que vai ser transformado lá na frente em mel. Então ela tem esta função individual. E a função coletiva qual é? É ter mais mel, mais própolis, mais estrutura dentro da colmeia, para que a colmeia se proteja nos momentos em que não haverá flores para captar o néctar. Então este é o processo todo de visão de um ambiente coletivista, né? Interessante isso porque a nossa sociedade é muito parecida com uma colmeia ou com um formigueiro, onde existem estas estruturas, existem estes processos. A mesma coisa acontece dentro das empresas, porque as empresas nada mais são do que um espelho da sociedade. Então, nesse espelho, nós temos uma condição hierarquizada, com funções e características muito próprias, e aí nós temos o desempenho, o trabalho que é feito por estas empresas, tá certo? Bom, falando de propósito, né? O conceito de propósito. O conceito de propósito é muito simples. O conceito é a razão pela qual você vive, a razão pela qual você existe, a razão por que você constrói, trabalha e faz as coisas acontecerem. Tá? Esse negócio
que é uma energia que está dentro de você, vai fazer com que você levante todas as manhãs para realizar aquele objetivo, com aquele tesão, com aquela força, com aquela vigor, né, que vai trazer aí todo o poder que você tem dentro de você. As pessoas que não têm esse propósito, essa visão, normalmente elas têm um poder menor, um poder reduzido, né? Nota o seguinte, por que eu falei lá da pirâmide social? Porque a pessoa que está na base da pirâmide, a pessoa que está lá embaixo, ela está preocupada com outras coisas. E aí ela esquece o seu propósito de vida. Consequentemente, no momento que ela esquece o propósito, ela acaba virando escrava daquele contexto, daquela sociedade. E ela não sai mais daquilo, ela vive aquilo como se fosse um eterno ciclo. A famosa roda de hamster que eu já falei para vocês aqui nos episódios anteriores. E aí ela não consegue encontrar o caminho para a sua alma, porque ela não tem amor, não tem liberdade, não consegue manifestar e muito menos vive em abundância. A abundância para ela é o que mais falta. Então nós temos que olhar com muito cuidado. Falar de propósito para esse tipo de pessoa, para quem vive nessa situação, é quase um insulto. A gente tem que ter muito cuidado neste sentido, de falar com as pessoas e perguntar para as pessoas, primeiro, qual é a vida que elas têm, qual é a condição que elas têm, como é que elas entendem o mundo. A gente vai falar isso mais para frente, mas como é que elas entendem o mundo. E aí, dentro deste processo, a gente vai trabalhar tudo isso para que haja um desenvolvimento. Então, é uma coisa muito ampla para ser trabalhada, tá? Nessa subdivisão, então, nós temos o propósito individual. O propósito individual é o propósito que me motiva todos os dias, como eu falei. Mas não me motiva como? No meu modo de agir, no meu modo de tomar decisões, no meu modo de relacionar-me com as pessoas, no meu modo de trabalhar, no meu modo de ver a vida. Então, esse propósito individual, ele está muito arraigado às crenças. Se o cara crê que ele não vai conseguir fazer as coisas, ele está amarrado a isso e, consequentemente, o propósito dele é de ser um serviçal. Esta é a questão toda da escravização que eu sempre falo, porque o processo de escravização é um processo mental. É importante nós olharmos para isso, e eu gosto de olhar assim para um contexto geral da sociedade. Você já pensou por que você usa cabelo curto, por exemplo? Bom, é muito simples. Isso é histórico no período de conquistas da humanidade. Vamos falar primeiro do Império Grego, depois do Império Romano. Os gregos e os romanos, eles tinham por hábito uma coisa muito simples. Todos os povos que eram conquistados eram escravizados por eles. E estes povos, eles eram lá usados para trabalharem nos navios, né? Então ficavam no porão e eram os remadores dos navios gregos ou romanos, porque naquela época nós não tínhamos velas ainda, como a gente conheceu depois no período das descobertas, né? Mas era remo. E nesse processo todo mundo era acorrentado lá e tinha o cabelo raspado, por quê? Para não ter piolho. A mesma coisa começou a acontecer depois com os soldados romanos, que cortavam o seu cabelo de maneira curta para que não tivessem piolho. Era uma questão de higiene. Naquela época, um piolho, por exemplo, poderia ser muito complicado e poderia matar muitas pessoas com diversos tipos de peste, já que estavam ali unidos nos porões e um piolho pulando para o outro, uma pulga ou qualquer outro animal desse tipo, levava a infecções e a contaminações muito grandes. Então você usa cabelo curto hoje porque os soldados romanos usavam e porque os escravos eram submetidos ao corte de cabelo, para que não tivessem nenhum problema desse. Então, é um reflexo de todo este processo. Esse processo de escravização que a sociedade vive é uma coisa muito longa, e como é muito longo, as pessoas não percebem o que nós estamos falando, né? Então, esse propósito individual, às vezes, tem que ser primeiro o propósito de libertação. O propósito de se libertar de todo um conjunto de conceitos e de preceitos e de preconceitos que estão dentro de você. Desde o corte do cabelo até a barba.
né? A gente, por exemplo, usa gravata aí no mundo corporativo porque Luís XIV, né, o Rei Sol, gostava de se vestir bem e a gravata naquela época, que eram na verdade lenços e tops, se tornou uma moda, né? E consequentemente todo mundo usa gravata até hoje, mesmo num Brasil tropical que é o nosso país, né? Porque a gravata ela foi feita justamente para fechar melhor aqui a região da garganta contra o frio. E a gente aqui nesse paraíso tropical, né, muita gente trabalha de gravata. Por exemplo, um advogado não pode ir no tribunal se não tiver de gravata. Um deputado não pode ir para a Câmara dos Deputados ou um vereador para a Câmara dos Vereadores se não tiver de gravata, né? Então, olha como é que são as convenções sociais e como elas agem em cada um de nós. Então, nós precisamos, a primeira coisa, é analisarmos o que está acontecendo na questão social. E aí olharmos para o nosso indivíduo, né, para o nosso ser, para a nossa função neste trabalho todo e nos libertarmos dessas coisas. Posteriormente, nós temos o propósito coletivo. O que é o propósito coletivo? É a união de várias pessoas buscando um único objetivo, um único sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm o que eu já falei anteriormente, uma coisa chamada American Way of Life. O que é isso? É o modo de vida americano, é o modelo de vida americano. Nós não temos o modo de vida brasileiro. O modo de vida brasileiro é uma coisa meio bagunçada, assim, né? Nesse negócio aí chamado complexo de vira-lata que a gente tem, que o Nelson Rodrigues falou com muita propriedade. Então, nós não temos um modo de vida claro. Pior ainda, o Brasil não tem um objetivo, um coletivo, não tem um propósito coletivo. A gente vive nessa pataquada aí, dessa conversa de direita e esquerda, tratada como se fossem times de futebol, e a gente não consegue ter um objetivo coletivo. Nós não conseguimos organizar o nosso país. Por quê? Nós somos um povo desorganizado. Nós somos um povo extremamente desorganizado. Nós não temos histórico de revoluções, histórico de mudanças, históricos de organização. Nós copiamos tudo de fora. O modelo administrativo das empresas é o mesmo modismo que é feito nos Estados Unidos ou na Europa. Até o nosso modelo de contabilidade é usado e é o mesmo modelo que é do americano ou europeu, dependendo da situação. Além disso, a gente tem muita influência de colonização e somos um país jovem que não tem bases e estruturas fortes, né? Por exemplo, imagine o Japão. O Japão, que é uma cultura milenar. O Japão sim tem objetivos coletivos. A Alemanha tem objetivos coletivos. Os Estados Unidos têm objetivos mundiais, não só coletivos. O propósito americano é dominar o mundo efetivamente de alguma forma. É trazer com que todo mundo fique debaixo do seu guarda-chuva. Então, essa questão toda, ela influencia em tudo, desde o modelo do judiciário. Por exemplo, o nosso modelo de justiça é um modelo chamado direito romano, ou seja, tudo tem que estar escrito. Se não tiver escrito, existe uma vacância. E essa vacância não é nem legal e nem legal. Deixa as coisas assim muito no critério da moralidade. Enquanto, por exemplo, em outros países como a Inglaterra, nós temos a chamada common law, que é baseada nos usos e costumes. Interessante, né? Uma curiosidade sobre a Inglaterra. A Inglaterra, uma criança de 10 anos pode ser presa por cometer um crime, porque a maioridade penal é de 10 anos. Mas ela não pode fazer sexo com quem ela quiser, só a partir dos 16 anos. Olha que coisa maluca. Quer dizer, com 10 anos eu sou criminoso, mas eu não posso fazer sexo. Então, olha como é essa questão cultural e como é a influência de tudo isso, tá certo? E assim vai por N e N outros pontos. Nós temos que olhar para essa situação e essa questão cultural como algo importantíssimo para que no propósito seja mantido, no propósito coletivo, seja mantido inclusive as metas de desenvolvimento. O que acontece aqui no Brasil? A cada governo se mudam as metas, a cada governo se mudam os objetivos, a cada situação nós temos um novo objetivo. E o propósito coletivo, o bem comum efetivamente, onde ele fica?
Não tem, não existe. E aí nós temos um problema extremamente sério com relação a isso. A mesma coisa numa empresa. Uma empresa que muda a sua direção, muda o seu diretor, o novo CEO, né, que é muito bacana essa palavrinha, né, o novo CEO, ele leva junto com ele todos os diretores da sua antiga equipe, aqueles que ele confiava, e substitui, muitas vezes, toda uma diretoria. Isso mina a própria cultura da empresa, o que é muito complicado, porque cada um quer deixar o seu ritmo, o seu legado, a sua história e, consequentemente, não olha para o ritmo e o legado da própria corporação ou do próprio país. Falando em empresas, especificamente, nós temos nas empresas 3 coisas que são muito importantes e que nós, seres humanos, lá na frente a gente vai ver, deveríamos olhar com muita atenção. Primeiro, a visão. Segundo, a missão e os valores. Muitas pessoas têm os seus valores, mas não têm uma visão clara, não têm uma missão clara dentro da sua vida. Consequentemente, quando nós vamos trabalhar em algum lugar, a gente entra em choque com algumas coisas, porque a gente fica infeliz de estar trabalhando naquele lugar. As pessoas também precisam ter visão, missão e valores. Principalmente visão e missão. Nós temos que vir para este mundo olhando e enxergando qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Porque a missão está diretamente relacionada com o propósito. Porque a missão é aquilo que eu farei para que o meu propósito tenha validade, tenha valor. E a gente vai ver isso. Tá? Então, o que é a visão de uma empresa? A visão de uma empresa descreve onde a empresa quer estar. Qual é o posicionamento daquela empresa? O que ela vende? Que tipo de público que ela atende? Como é que ela trabalha? Como nós vemos essa situação de entregarmos um produto para um determinado público, para comunicarmos para um determinado público. A visão, ela tem o objetivo de orientar todas as pessoas que trabalham na empresa a enxergarem aonde quer chegar, onde a empresa quer estar. Um dos exemplos que existe aí na literatura, muito famosos e que todo palestrante usa, é o exemplo do John Kennedy, né, quando ele diz para o povo americano que até 1960 levaria o homem à Lua e traria vivo de volta. Isso significou o quê? Significou a visão dele de tornar os Estados Unidos uma potência espacial mundial, que leva os créditos, é o que leva todos os pontos, tá certo? Mas a missão é uma declaração que define o propósito da organização. Nota a importância aí da missão dentro dessa cadeia. Tá certo que eu vejo muitas empresas escreverem missão, visão e valores só para terem lá num quadro para que um visitante chegue e olhe aquilo lá e diga: ai, que legal os valores, olha que legal a missão, olha que legal a visão. Mas na prática, muitas vezes, isso é só mais um modismo empresarial. Não existe de fato, não está emprenhado, né, entranhado nas veias, nos cérebros dos seus executivos, do seu povo, das suas pessoas. Os colaboradores não conhecem, às vezes, a missão, a visão e os valores. Então, quando a gente trabalha nisso aqui, né, a gente tem que olhar alguns exemplos aí. Bom, a missão do Google, por exemplo, tá, é uma missão muito simples, tá? É organizar todas as informações do mundo e torná-la acessível, né? Torná-las acessíveis. Então, olha só, gente, como é claro o objetivo do negócio. Ele não tem problema de conflito, porque está clara a missão dele. E o Google faz exatamente isso. O Google está lá coletando, organizando, funciona como um algoritmo de organização e está sempre buscando informações para que a gente trabalhe e tenha acesso a elas. Eu até brinco que o Google virou o grande oráculo, né? Todo mundo hoje em dia, se os gregos iam para Delfos para consultar o oráculo, hoje em dia você pega aqui no seu espelho negro, né, no seu celular, no seu computador e vê lá a informação que você gostaria. Muitas vezes tem que checar a informação nem sempre ela está verdadeira, porque ele pega uma informação que alguém colocou lá, tá? Então você tem que olhar essa informação e checar se ela é realmente aquilo que está sendo dito, tá certo? Então a gente olha para essas coisas e faz com que, através do propósito, da missão
da empresa, a gente consiga ter eficiência e eficácia no nosso negócio. Sem eficiência e sem eficácia, o negócio ele fica capenga, porque ele não consegue trabalhar de forma adequada com o mercado. Aí nós vamos para os valores empresariais. Os valores empresariais, eles estão ligados aos princípios e às crenças também. Eles são um espelho daquilo que a empresa crê, daquilo que as pessoas que trabalham naquela empresa creem. Por exemplo, uma empresa que defende diversidade, né, ela não pode simplesmente aceitar atitudes de discriminação, de assédio, enfim, esse tipo de coisa. Ela não pode colocar lá nos seus valores que ela é uma empresa que aceita a diversidade e aí ter dentro dos seus colaboradores gente que fica lá falando um monte de bobagem ou então fazendo bullying com colegas, porque acontece isso dentro das empresas. Não pense que não acontece, não. Acontece muito. E aí há um conflito entre valores da empresa e a sua prática. A empresa diz uma coisa, mas as pessoas praticam outras. Então nós temos que olhar para esses pontos de uma maneira muito mais séria. E olha, esse negócio de missão, visão e valores tá aí há muito tempo, mas as empresas nunca dedicam tempo e muitas vezes não investem no treinamento dos seus funcionários para que isso esteja claro, para que isso esteja seguro na cabeça de cada um, para que no momento que se tome uma decisão, se pergunte, isso está de acordo com a minha visão, com os valores, com a missão que essa empresa tem? É importantíssimo a gente olhar para isso, porque assim a gente, na verdade, vai ter aquilo que eu sempre falo que é uma das bases do anarquismo, que é a coerência. Não existe negócio se não houver coerência. E não existe negócio se não houver coesão. As pessoas têm que estar comprometidas, coesas, firmes naqueles propósitos. Essa é a grande transformação que a gente pretende aqui trabalhar no caso do anarquismo empreendedor. É buscar a coerência, é buscar a liberdade, é buscar a coesão de ideias, né, dentro disso. Logicamente que para existir coesão tem que existir debate, tem que haver oportunidade para que todos falem, para que todos analisem, para que todos se sintam comprometidos. Porque um valor feito numa reunião de diretoria, um valor que é simplesmente feito por um departamento de marketing, ele não é eficiente. Porque muitas vezes os valores eles são copiados de outras empresas e se tenta implementar naquela porque se acha bonitinho, né? Houve uma época aí que o Google, né, falou assim, ó, a nossa visão é fazer o bem. Nossa, tinha milhares de empresas no mercado falando que a visão delas era fazer o bem. Gente, isso não é verdadeiro. Isso não traz verdade para o negócio. Nós estamos falando aqui de trazer verdade, de trazer força para o negócio. E a força ela vem com a verdade e com a coerência, porque a gente fala uma coisa e pratica essa coisa. Esse é o processo todo que a gente tem defendido a todo momento aqui no anarquismo empreendedor. Bom, falamos das empresas e as pessoas. Como é que as pessoas interagem com o mundo? Como é que as pessoas interagem com estas coisas, né? Primeira coisa que a gente tem que olhar é a chamada cosmovisão. As pessoas têm a sua cosmovisão. Elas enxergam o mundo de uma maneira única. Isso é extremamente importante. A minha visão de mundo é diferente da visão de mundo de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ela é o conjunto das minhas experiências, das minhas crenças, dos meus valores, da minha visão, da minha missão neste mundo. Então, essa cosmovisão ela é extremamente importante porque ela molda toda a questão cultural de um povo, de uma civilização. Porque muitas vezes a cosmovisão de um líder é que faz com que isso se permeie por toda a sociedade. Né? Você vê, nós olharmos assim a questão da religião cristã, por exemplo, ou da religião judaica, né? Cristo permeia
por toda a religião cristã, porque é a base da religião cristã, assim como Moisés permeia por toda a religião judaica, assim como a visão dos grandes mestres da Umbanda, né, permeia por todas essas questões. Então nós temos ainda Allan Kardec, por exemplo, que escreve o Evangelho segundo o Espiritismo e depois compila o Livro dos Espíritos, enfim, tem aí, e ele permeia toda uma cultura que cria uma nova religião, chamada Espiritismo Kardecista, ou de mesa branca. Então, notem o seguinte, que a cosmovisão, ela é o ponto inicial das relações humanas, porque essa cosmovisão, essa visão universal de tudo que você é que vai fazer toda a diferença dentro desse processo. Agora, se eu tenho uma cosmovisão limitada, uma cosmovisão quadradinha, como vai ser a minha cosmovisão? Eu vou pensar exatamente dentro da caixinha. Então eu serei exatamente aquilo que é o molde do negócio. Agora, olhar para o mundo e se abrir para o mundo e buscar novas culturas, buscar novos conhecimentos, buscar novas informações, vai fazer com que a tua cosmovisão se amplie, tá certo? A mesma coisa acontece na visão pessoal. Você tem que ter expresso dentro de você aquilo que você deseja ser, aquilo que você gostaria de ser, aquilo que eu gostaria, onde eu quero chegar no futuro. Por isso que algumas pessoas te perguntam assim nos treinamentos, aí, principalmente PNL, né, que eu gosto bastante do pessoal da PNL, que eles falam assim, escuta, onde você se vê daqui a 5 anos? Eu às vezes respondo, cara, eu não consigo me ver nem na manhã seguinte, como é que eu vou me ver daqui a 5 anos? A gente tem que ser sincero com essas coisas, porque a gente pode projetar futuros, pode projetar cenários, pode projetar uma série de coisas, mas não necessariamente aquilo vai se transformar em realidade. Até porque isso exige um pacto. Quando você tem uma visão pessoal, você tem que ter um pacto com a tua visão pessoal. Você tem que buscar nessa visão pessoal fazer com que tudo que você deseja esteja trabalhando para que aquele objetivo aconteça. Agora, eu sonho em ser um advogado. Legal, você sonha em ser um advogado. Mas você fez faculdade de direito? Você estudou? Você se preparou bem para o vestibular? Entende que existem coisas e processos antes? Então todo o processo ele é construtivo. Então dentro do processo de visão pessoal, você tem que olhar o quê? Onde eu quero chegar? E aí olhar cada passo que você precisa para chegar neste objetivo. Cada momento é um momento diferente, cada momento é uma realidade diferente, cada cenário é uma realidade diferente. Então você tem que olhar para tudo isso e dizer, peraí, realmente o meu objetivo é isso, a minha visão de mundo é essa, eu quero ajudar o mundo, eu quero ser esta pessoa, eu quero construir esta personalidade, e aí você vai trabalhando em cima disso. Quem vai ser o seu pior inimigo nesta construção? É você mesmo. Você vai ter que lutar todo momento, como eu tenho dito aqui, constantemente, contra as suas crenças, contra as coisas que você busca, contra as coisas que você acredita, contra as coisas que você acha que estão certas. Porque a sua visão nem sempre é a visão certa, assim como a sua cosmovisão nem sempre é a certa. Então você tem que buscar sempre um processo de caminho e de evolução dentro de tudo isso. Mais importante do que tudo isso, você tem que ter motivação. Você tem que olhar, como eu já falei anteriormente, não só para o bônus de ser aquilo, mas também para o ônus disso, porque sempre vai existir um preço a pagar. E esse preço, às vezes, é dormir menos, é comer menos, é sacrificar finais de semana, é se comprometer com algo que é tão importante que você abre mão de uma série de outras coisas, é evitar às vezes as festinhas, né? Você vai ter que dizer não para muita coisa, você terá que dizer não. O não também faz parte do processo da construção da visão, e essa construção é extremamente importante, esse processo do não. É o processo que eu já falei anteriormente de fechar portas. Tem portas que não me servem, tem que ser fechadas. Consequentemente, tem portas que eu preciso abrir, tem portas que estão ali, tem coisas que eu preciso alcançar. E neste trabalho é o trabalho que a gente vai sempre construindo a nossa visão. Aí vem a questão da
missão. A missão é basicamente um decreto pessoal que você faz. Então, para atingir isto, o meu propósito é esse e eu farei isto. Aquele decreto da missão vai fazer com que você tome as decisões certas. Vai te conduzir para o caminho certo. O caminho que você acredita ser certo. Porque a sua missão pode ser muito diferente da minha. Não existe aqui missão coletiva, nós estamos falando de coisas individuais. E aí a gente vai refletir sobre o quê? Sobre valores, sobre paixões, sobre habilidades. Por exemplo, meu sonho é ser um Michelangelo, mas para aí, eu tenho habilidade de escultor, eu consigo pegar aquele bloco de mármore e esculpir Davi e dizer parla no final? Será que eu tenho esta habilidade? Se eu não tenho, eu tenho que adquirir esta habilidade. Eu tenho que trabalhar em cima desta habilidade, porque se eu entendo que esta é a minha missão, eu tenho que ser tão bom ou melhor do que o Michelangelo. Até porque Michelangelo está falando, nós estamos aí falando de 600, 700 anos atrás, né? A humanidade evoluiu muito em termos de tecnologia, em termos de condições, em termos de manejo com as coisas, né? Então nós temos que enxergar isso também. E aí, nesta missão, nós temos que exercer todo o nosso pleno potencial. Nós temos que expandir a tal ponto de que a plenitude, né, seja aquela coisa lá, né, pitagórica do eureka, né? Realmente eu consegui, eu venci, eu fiz com que as coisas acontecessem, eu me comprometi. A questão toda para atingir o sucesso, para nós chegarmos ao sucesso, é de novo voltarmos à questão do pacto. Nós precisamos reforçar o pacto, repactuar. Se na visão a gente fez o pacto, na missão a gente tem que repactuar, a gente tem que fortalecer isso, potencializar isso, para que a gente consiga efetivamente mostrar todo o nosso valor, todos os nossos princípios, tudo aquilo que nos constrói. E aí a gente vai trabalhar num processo de atingir a felicidade pessoal. A missão tem que ser o mapa para a felicidade. Ela não é o caminho, ela é um mapa. Ela te diz exatamente onde você quer chegar. E isso tem que ter muita força de vontade. Não existe felicidade sem que se pague um preço por isso. Tudo tem um preço. Aqui a gente não está falando de valor, aqui a gente está falando de preço mesmo. Preço pode ser tempo, pode ser estudo, pode ser uma série de coisas. Inclusive, aquilo que eu já falei, abrir mão de um monte de coisas. Bom, este é um ponto assim que é muito importante. Valores pessoais. Se nós não tivermos fundamentados os nossos valores, nós não teremos estrutura, nós não teremos visão daquilo que nós somos verdadeiramente. Valores são a base para tudo, porque se você quer ter uma vida baseada em ética e buscar felicidade, ela só vai existir se tiver valores. E nestes valores você vai tomar decisões baseadas nele. Por exemplo, eu tenho um valor pessoal de não violência. Então eu luto todos os dias contra aquele animal que existe dentro de mim, que é um animal violento, que todo homem tem. Né? E neste valor da não violência, eu procuro, de certa forma e de muitas formas, às vezes até no meu comunicar, na maneira como eu falo, na maneira como eu ajo, evitar qualquer tipo de violência. Embora, às vezes, nós precisamos dar uma sacudida na árvore para que a árvore derrube os frutos que estão maduros demais. Isso também faz parte do processo. Mas os valores, eles também são valores importantes porque eles podem, de certa maneira, ao longo do tempo se transformarem. Eles não mudam em si, não mudam nas suas bases, mas eles se transformam, eles vão evoluindo, é um processo evolutivo. A gente não pode viver preso naquilo que eu já falei lá atrás, do complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim e serei sempre assim. A gente tem que olhar para esses valores e olhar se esses valores efetivamente estão fundamentados. Porque na maneira, quando a gente vai evoluindo, na maneira que a gente vai crescendo, na maneira que a gente vai debatendo com a gente mesmo, a gente começa a enxergar que tem valores que não têm sentido mais para nós.
que tem princípios que têm que ser transformados, remodelados. Só que existe uma coisa importante: ética é ética. Esse conceito que alguns caras falam de ética flexível é um engodo, uma mentira. Não existe ética flexível. Não existe esse negócio de uma hora eu sou de um jeito, outra hora eu sou do outro. Ética é ética. Ou você é um camarada ético e você entende o princípio da ética, entende os princípios dos valores, ou não. Você pode, ao longo do tempo, mudar as suas ideias. Você pode entrar num processo, como diria o meu amigo Raulzito, né? Aquela metamorfose ambulante, né? Você pode usar disso, mas cuidado, porque você também não pode se corromper ao ponto de simplesmente substituir os seus valores de acordo com a sua conveniência, porque senão isso gera uma coisa chamada incoerência. E incoerência é uma coisa que nós não queremos, nós temos que afastar. Pelo contrário, nós temos que olhar somente para a coerência, nós temos que buscar na nossa vida vivermos de maneira coerente, tá? E aí vem uma questão de alinhamento, né? Existe uma coisa que é muito comum, muito praticada entre as empresas e entre as pessoas, que se fala muito, olha, eu preciso estar alinhado com a minha equipe, a minha empresa precisa estar alinhada com o mercado, né? É muito importante, só que para alinhar você tem que ter claro a sua visão, a sua missão, os seus valores, a sua cosmovisão, os seus princípios e criar aí dentro de tudo isso um ambiente harmonioso. Se não houver alinhamento, não haverá felicidade, porque a felicidade é a base deste alinhamento. Porque eu faço as coisas daí de maneira muito simples, de maneira muito natural. Eu não preciso ninguém me dizendo o que eu devo fazer, porque aquilo já está dentro de mim, dentro desse processo todo, né? E esse alinhamento, ele tem que existir tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional. E aí vem aqui a questão aquela que eu sempre brinco, né? E aí, qual é a pílula que você vai tomar, né? A pílula que você vai tomar, né? A gente já sabe, né, que é preciso, dentro da empresa e dentro das nossas questões pessoais, haver esse alinhamento. Muitas vezes a gente trabalha em empresas que não tem nada a ver com os nossos princípios, com a nossa missão, com os nossos valores. E aí? Reclamamos do chefe, reclamamos do processo, reclamamos de tudo dentro da empresa. Por quê? Porque não está alinhada com aquilo que a gente pensa. Então é muito difícil. Chega segunda-feira pela manhã, o cara, ele não vai trabalhar com a felicidade, com o propósito, com a força, com a energia que ele precisa para fazer as coisas acontecerem, porque ele não gosta de estar lá, ele não se sente bem lá. Aí ele passa a semana inteira pensando no quê? Na sexta-feira, às 6 horas da tarde, que é a hora que começa o final de semana para ele. Notem que isso é um problema, porque tem muita gente, eu já ouvi muita gente falando, de pessoas que vivem esperando o fim do mundo, o fim da vida, o fim de semana, o fim do mês, né? Pessoas esperando o fim sempre, o fim do ano, né? E chega o fim do ano, eles fazem aquelas promessas mirabolantes que não vão cumprir, que é uma loucura isso, né? Então esse é o processo. E voltando aqui para a questão da empresa, a empresa, não adianta você colocar na tua empresa móveis de ouro e diamante lá. Se não tiver gente comprometida, se não tiver gente envolvida, se não tiver gente que está lá para fazer acontecer, você não vai ter um negócio funcionando. Não existe esse negócio de achar que equipamentos, agora está na moda, né? A inteligência artificial, ela é a grande heroína do momento, né? Ela é capaz de fazer trabalhos e fazer coisas que o ser humano não é capaz. Gente, não caiam nesta cilada. As pessoas não são substituíveis. Sempre haverá alguém necessário para mesmo operar aquela inteligência artificial. Porque a inteligência artificial só funciona e só dá resultado se o prompt for bem feito, se a busca pela informação for correta. E isso o computador não vai te dar. Precisa de um ser humano ali envolvido. A mesma coisa, um robô numa fábrica. Esse robô pode até funcionar sem um ser humano. Mentira, não vai funcionar. Precisa de um programador, precisa de uma manutenção, precisa de um sistema para que esse robô funcione, para que esse modelo funcione. Então, uma empresa que não tem clientes,
Uma empresa que não tem fornecedores comprometidos, uma empresa que não tem colaboradores comprometidos, não existe, não tem negócio, não existe, é uma falácia, tá certo? Até mesmo, mas eu tenho um infoproduto que se vende sozinho. Mentira, esse infoproduto foi criado por alguém e você foi lá e trabalhou para que ele existisse. Então, nada é possível sem a mão do ser humano. E sem o ser humano consciente, sem o ser humano motivado, sem o ser humano com amor, liberdade, né, ele não vai conseguir manifestar e não vai trazer abundância para o seu negócio. Se nós falamos até agora em todos os nossos treinamentos, né, em todas as nossas conversas, que uma pessoa precisa ter alma, que é amor, liberdade, manifestação e abundância, agora a empresa também precisa ter alma. Nós precisamos que a nossa empresa tenha a sua alma, né? Qual é a dose de amor que a gente leva para dentro da empresa? Qual é a dose de liberdade que a gente leva para a empresa? O que essa empresa manifesta para o mercado? Que abundância que ela traz para todas as pessoas, para todo o seu negócio. Então, essa alma que a empresa tem que ter, ela tem que estar muito amarrada com a alma das pessoas, porque a gente precisa abrir a gaiola e deixar com que esta liberdade transforme vidas. Hoje em dia, empresas que não têm propósito claro, empresas que não estão comprometidas com a sua visão, missão e valores, estão morrendo. Mais do que isso, o marketing atual é um marketing chamado de movimento. Você não compra, por exemplo, um computador da Apple. Você compra o que significa ter um computador da Apple, que é pensar diferente. Então, você não compra, por exemplo, um tênis da Nike. Você vai e faz simplesmente, entende? Este é o movimento que está por trás das marcas. Então, quando você fala do marketing moderno hoje, é o chamado marketing de movimento. E marketing de movimento, um movimento para existir tem que ter um manifesto. Sem um manifesto, ele não existe. E sem pessoas, ele não existe. Sem pessoas comprometidas, pessoas que acreditam, não existe. Bom, o que acontece hoje na nossa sociedade? Nós estamos vivendo um momento do capitalismo e da sociedade de vigilância. Nós somos completamente vigiados. E mais do que isso, nós estamos vivendo uma sociedade dominada por um processo que exige e cobra cada vez mais mérito das pessoas. E esse processo é um processo altamente escravizante. Então as pessoas, elas não são mais escravas de outras pessoas, elas se tornaram escravas delas mesmas. Elas vivem neste processo e isso gera uma infelicidade tremenda. Essa infelicidade está dominando o mundo. Não é à toa que as pessoas estão morrendo de depressão, cometendo suicídio adoidado, estão vivendo momentos da sua vida muito difíceis. Por quê? Porque elas vivem em cima de uma autopunição e de uma autocobrança. Tá? Eu até brinco, já falei isso em algumas entrevistas, em alguns lugares, que nós estamos vivendo uma sociedade quase que baseada em cima da filosofia da alcova do Marquês de Sade. Então nós estamos vivendo aquela sociedade onde existe, né, o bondage, né, que é a amarração, então as pessoas estão amarradas, tá certo? A dominação, e essa dominação ela é intelectual. Nós temos os masoquistas, que é aqueles caras que gostam de sofrer, né? Aqueles caras que gostam de ser punidos, ser humilhados, gostam da submissão, eles curtem isso, tá certo? E nós temos os sádicos. E os sádicos conhecem o comportamento e o perfil de cada um. Se você quer ler algo sobre economia, leia a filosofia da alcova. Aí você vai entender tudo isso nesse processo social que a gente vive maluco, infeliz, nessa sociedade aí que cada vez mais cobra e cobra e cobra. Mas não é a sociedade que está cobrando, é você que está se autocobrando, é você que está se impondo coisas que você às vezes não consegue entregar. Então você tem que trabalhar nesse processo para saber claramente a sua cosmovisão, a sua visão, a sua missão e os seus valores. Senão você vai cair nesta armadilha dessa loucura sadomasoquista aí, né? E consequentemente você vai estar sendo punido por isso e se autoflagelando.
Então, esse autoflagelo é uma loucura isso que as pessoas cometem, tá certo? Então, não adianta, a gente, olha só, a gente não pode e tem que ampliar tudo isso para que a gente não tenha uma cosmovisão limitada, para que a gente não tenha uma visão mais restrita ainda, porque os nossos propósitos, nossos valores sejam amplos e não confusos, porque esta confusão, esta loucura é tudo que os sádicos querem. Exatamente isso, tudo que eles querem, porque eles dominam você, eles manipulam você, eles fazem essa manipulação de uma forma que você nem percebe, e aí você está dentro do celeiro, que nem aquele burrinho que entrou de costas, e não sabe como é que foi parar lá dentro do celeiro. Às vezes está amarrado e não sabe como é que foi amarrado, às vezes está dominado e não sabe como foi dominado. Então esse é o processo. Agora, os masoquistas não, esses gostam, né? Esses adoram, assim, a vida e toda essa triabilidade que existe aí dentro desse processo. Então eles adoram sofrer, eles se fazem de vítimas, eles adoram aquele discurso de vítima, né? Ai, meu Deus, que dia, que azar, que coisa louca. Não percebem que eles mesmos é que estão provocando isso. Bom, gente, foi um prazer falar com vocês novamente. Espero que a gente trabalhe muito fortemente nisso, né? E aí eu gostaria de refletir mais uma vez, trazendo aqui a mensagem de Sócrates, né? Que eu já falei algumas vezes. Uma vida que não é examinada é uma vida sem sentido. Tudo que a gente está fazendo aqui no Anarquismo Empreendedor é fazendo e trazendo e propondo um grande debate para que você traga as suas ideias, para que você coloque as suas ideias e coloque a sua visão, tá certo? É importante a sua participação. Então, deixa lá o seu like, compartilhe o nosso canal, fale com as pessoas que você gosta e mostre aquilo que a gente está fazendo. Gratidão imensa, que Deus abençoe a cada um de vocês e os liberte.